Bom, meus amigos, eu sou o Cristiano, do canal Camarada Comissário. Estou nesse canal há muito tempo, trazendo para vocês notícias, informações, análises geopolíticas, análises de relações internacionais, dentre outros temas de interesse sobre o Brasil e sobre o mundo. E hoje eu quero comentar uma notícia que foi divulgada recentemente no SBT Repórter pelo jornalista César Filho, que eu conheço praticamente desde a minha infância. Até uma surpresa vê-lo recentemente, ver que ele retornou ao jornal do SBT, que eu saiba ele sempre fez carreira no SBT, e queria dizer algumas coisas. Primeiro vamos dar uma olhada rápida na notícia e depois fazer um breve comentário. Eu não vou passar a notícia toda para vocês, eu passo somente um trecho dela. É uma notícia do SBT News sobre um brasileiro que morreu recentemente na Ucrânia. E agora nós vamos voltar ao noticiário internacional. Em guerra há 2 anos e meio, russos e ucranianos não divulgam oficialmente a quantidade de militares mortos nos campos de batalha. A estimativa é a de que sejam centenas de milhares, e entre eles o paranaense Murilo Lopes Santos. O SBT Brasil teve acesso com exclusividade a imagens do enterro do soldado brasileiro nesta quinta-feira. Veja agora na reportagem do correspondente Sérgio Uti. Nesse canto da Ucrânia, o som da guerra é outro. E anuncia o que há de pior num conflito armado. Olha a quantidade Nesse caso, de com a bandeira do Brasil. ali de gente morta. Uma parada aqui. Pronto, esse é o brasileiro, do qual nós falamos há alguns dias, o tal do Murilo, codinome Sierra, recentemente morto por forças russas na Ucrânia. Sujeito que basicamente trocou a sua família por neonazistas do batalhão Karpatskaya Sich e, como nós podemos perceber no colete dele, a julgar pelas suas afiliações ideológicas, vemos aqui bem no centro uma bandeira dos wahhabistas separatistas da República Chechena da Ichquéria, uma região separatista, uma região que lutava pelo fundamentalismo islâmico na Chechênia, quer dizer, lutava por pessoas que cometem atos terroristas, porque os wahhabistas são exatamente isso. Vamos lembrar que esses militantes que lutavam pela Chechênia, independente da Rússia, são pessoas que cometeram atos terroristas. Sequestraram, por exemplo, um teatro na cidade de Moscou, no qual várias pessoas inocentes que não tinham absolutamente nada a ver com aquilo ali foram mortas. Explodiram prédios e várias outras regiões. Quer dizer, nós não estamos falando aqui de combatentes pela independência, nós estamos falando aqui de terroristas que foram neutralizados pela Federação Russa ainda na década de 2000. Os chechenos, que realmente queriam a paz, que queriam a estabilidade em seu país, se colocaram ao lado de Rahmat Kadyrov, que infelizmente morreu também em um atentado terrorista, sendo sucedido pelo seu filho, Ramzan Kadyrov, que até o presente momento é o presidente da República da Chechênia. Reparem que na Rússia eles têm inclusive um status especial. Um status que, por exemplo, regiões como Krasnodar e até mesmo como a região de Leningrado não tem, que é o status de república. Geralmente as repúblicas são regiões onde prevalece uma determinada minoria étnica e assim para que elas possam ter mais autonomia sobre como elas irão gerir a si próprias, elas recebem esse status de república e o seu líder, por sua vez, tem o cargo de presidente, ou seja, não um governador, mas um presidente, que é uma coisa aqui que, por exemplo, nós, aqui no Brasil, nós não temos. O mais próximo que nós temos disso, pelo menos cosmeticamente, é o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul tem na sua bandeira o único estado onde tem escrito República Rio-Grandense. Tem no brasão do Rio Grande do Sul, embora seja um estado. É um brasão, na realidade, muito mais histórico do que factual, considerando que a República Federativa do Brasil, que é uma federação, é dividida em
estados e territórios. Essas são as divisões administrativas. Dentro de cada estado há os municípios. No caso da Rússia, eles têm as regiões, eles têm os distritos, eles têm as repúblicas também, como é o caso da Chechênia, do Daguestão, do Tataristão, e da Carélia, né, dentre várias outras repúblicas que compõem a Federação da Rússia. Essa bandeira que ele usa, bem no peito aqui, o sotache dele, o sotache que ele usa no colete, é um sotache, quer dizer, de um movimento considerado como terrorista. Um movimento terrorista, um movimento que cometeu uma série de crimes em território russo. Dentre esses crimes, eles, por exemplo, amarravam soldados russos e passavam com um carro por cima da cabeça desses russos. Inclusive o próprio presidente Vladimir Putin, ele comentou esse tipo de incidente, esse tipo de crime, esse tipo de selvageria que era praticado por esses terroristas da Chechênia e Ichquéria, que foram neutralizados pela Rússia e que são inclusive condenados também, são considerados como terroristas na própria República da Chechênia, governada hoje pelo presidente Ramzan Kadyrov. Então, o que nós podemos dizer, que perfil nós podemos traçar desse brasileiro que saiu, quer dizer, do Paraná para a Ucrânia, ou melhor dizendo, que achou muito mais interessante estar com neonazistas do que estar com a sua família. Essa é a melhor definição para esse sujeito. Trata-se de um sujeito cujo conhecimento a respeito da questão da Ucrânia é um conhecimento absolutamente nulo. Um conhecimento absolutamente nulo. Eu não vou aqui me ater ao fato dele ser brasileiro e ter lutado em outro país, porque muita gente, inclusive, gosta, né, de usar esse argumento. Porque ele foi lutar num país que nem era dele. Olha, isso é um argumento muito fraco e que, aliás, também demonstra muita ignorância com relação à própria história, não só do Brasil, como de outros povos. Pessoas lutando por um estado onde ela não nasceu sempre foi algo muito comum na história. Vamos lembrar que aqui no Brasil nós tivemos o exemplo de figuras como Giuseppe Garibaldi. Giuseppe Garibaldi, ele era um italiano republicano que lutou pela República, inclusive na Rússia também, como eu soube muito recentemente, como também aqui no Brasil. Ele tomou parte, inclusive, na Revolução Farroupilha, né? Ele teve um papel importantíssimo, não apenas ele, como também a esposa dele, Anita Garibaldi, na Itália também, onde ele nasceu, em vários países. Temos o exemplo do próprio Che Guevara, e muito antes de Che Guevara, muito antes de Giuseppe Garibaldi, nas guerras europeias, o uso de mercenários sempre foi algo absolutamente comum. Pedro o Grande, por exemplo, tinha comandantes militares escoceses. Ele que era russo, tinha escoceses lutando pela coroa russa. Aliás, na Idade Média, assim como na Idade Moderna, isso não só era algo muito comum, como era algo socialmente aceito. E por quê? Porque naquela época não existia o conceito de nação. Naquela época existia o conceito de coroa. Então, normalmente o pertencimento a uma entidade política era a mesma coisa que ser leal a um determinado rei, a uma determinada coroa, e por isso era algo bastante comum. Normalmente o que não era aceito era o quê? Era a deserção. Como foi o caso, por exemplo, do atamã cosaco Stepan Mazepa, que, acreditando que a Rússia seria derrotada pela Suécia, desertou para o Império Sueco, que acabou não só sendo derrotado, como acabou sendo destruído pelo então nascente Império da Rússia, de Pedro o Grande, e acabou ele, no final, fugindo junto com o rei Carlos XII para a Turquia, onde ele viveu até o resto da vida dele. A questão não é essa, a questão aqui não é um sujeito ir combater em um país que não é seu. A questão é o sujeito ir combater ao lado de neonazistas. Neonazistas que aliás não são bem-vindos em território brasileiro, lembrando que a Constituição da República Federativa do Brasil, em especial a Lei 7.716/89, declara
abertamente que a República Federativa do Brasil é contra o racismo, rejeita o racismo. E, aliás, não somente pela República Federativa do Brasil. Praticamente todo Estado membro da ONU, todo Estado que assinou a Carta da ONU e é pela Organização das Nações Unidas, reconhecido enquanto Estado, rejeita o racismo, rejeita o nazismo, que foi condenado pelo Tribunal de Nuremberg, que foi um tribunal penal internacional, tribunal penal internacional esse que teve ampla validade, foi por todos reconhecido, tanto por comunistas quanto por capitalistas, foi reconhecido por aqueles que aceitaram os resultados da Segunda Guerra Mundial, e nessa situação esse tribunal ele reconheceu os crimes do nazismo, reconheceu os crimes praticados pela SS, assim como por vários comandantes da Alemanha nazista. Hoje, infelizmente, há grupos, inclusive grupos armados, grupos paramilitares, que tentam trazer de volta os princípios do nazifascismo. Princípios esses que foram um dia condenados no Tribunal de Nuremberg. Infelizmente, em um país como a Ucrânia, esses grupos eles não apenas estão organizados, como eles também estão armados, como eles têm o apoio do Estado ucraniano, têm o apoio dos órgãos policiais, do MVD ucraniano, quer dizer, do Ministério dos Assuntos Internos, do SBU, a Polícia Secreta da Ucrânia, e do próprio Estado ucraniano. Pelo menos assim era até algum tempo, quando esses grupos passaram a ser apoiados não somente pelo Estado ucraniano, como passaram a ser apoiados por todo mundo. Aí você diz assim, não, mas como assim todo mundo? Como assim a Europa apoiando neonazistas? Como assim os Estados Unidos apoiando neonazistas? Pessoal, vamos lembrar que a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, ela já teve nazistas liderando essa organização. Isso foi inclusive denunciado em uma live recente pelo comandante Robinson Farinazzo, do canal Arte da Guerra. Isso já foi comentado em inúmeras oportunidades aqui no canal Camarada Comissário. Isso já foi comentado também no canal Falando Geral, do Nelson Coutinho, como já foi comentado também no Fala Sério Tietê. Quer dizer, vários canais, vários brasileiros, vários influenciadores, formadores de opinião, denunciando os perigos do nazifascismo e denunciando como a Europa tem, em seu passado, infelizmente, nazistas no comando da sua principal associação militar, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Fora isso, vamos lembrar que a própria ONU, a Organização das Nações Unidas, também já teve um criminoso nazista como seu secretário-geral. A ONU que está sediada nos Estados Unidos, na cidade de Nova York. Então, quer dizer, os americanos e os europeus que adoram arrotar democracia, que adoram arrotar direitos humanos, simplesmente fecham os olhos ou, na melhor das hipóteses, fazem vista grossa para quando nazistas e neonazistas querem lutar contra a Rússia, querem servir aos fins da organização do Tratado do Atlântico Norte. Vejam só, uma coisa muito interessante que inclusive nós podemos ver aqui nessa mesma matéria do SBT. Durante o enterro, nós podemos ver aqui algumas bandeiras, que são bandeiras de organizações nazifascistas ucranianas, que já foram em vários vídeos aqui nesse canal denunciados. Não só em vários vídeos, nós podemos aqui citar várias obras, como por exemplo Черное Солнце, Ucraína, O Sol Negro da Ucrânia, que é um trabalho do professor Alexei Kachetkov sobre as origens nazifascistas do regimento Azov, quer dizer, um regimento que teve um papel importantíssimo na Ucrânia. Nós temos várias matérias de jornais ocidentais como The Guardian, nós temos relatórios de organizações
de direitos humanos ocidentais e ucranianas também. A Ucrânia tem muitos relatórios sobre as organizações de movimentos, tanto da juventude quanto movimentos adultos que praticaram crimes que eles chamaram de ações antiterroristas. Olha só, aqui nessa foto, por exemplo, nós vemos à esquerda um jovem empinando uma bandeira rubro-negra, que se trata da bandeira do Pravый Sektor, ou seja, o setor direita. O setor direita que foi uma das organizações que tomou parte na Euromaidan em nome de Stepan Bandeira, uma organização essa que venera nomes como, por exemplo, Stepan Bandeira, que foi um colaborador da Alemanha nazista, colaborador de nazistas que teve um papel importantíssimo para a recepção das tropas nazifascistas no território da antiga República Socialista Soviética da Ucrânia. É uma organização que venera nomes como Roman Shukhevich, que tomou parte em crimes de limpeza étnica. Aqui vamos entender que o Bandeira ele era muito mais o cérebro da organização nazifascista ucraniana, a OUN-UPA, do que um executor. Enquanto que o Roman Shukhevich era um executor, ele era o carrasco. Ele foi um indivíduo que tomou parte, por exemplo, em vários massacres a aldeias e populações civis da República Socialista Soviética da Bielorrússia, nos anos da ocupação nazista. Era um indivíduo cujos homens praticavam atos de tortura e até mesmo experiências humanas contra prisioneiros de guerra do Exército Vermelho, muitas vezes para treinar as enfermeiras de campanha da OUN-UPA. Então eles quebravam um membro de prisioneiros de guerra do Exército Vermelho para que elas assim treinassem, as enfermeiras treinassem as suas habilidades de medicina de campo. Então, essas são as pessoas que são reverenciadas por milhares de ucranianos hoje, por aqueles que apresentam o colaboracionismo como sendo um ato de patriotismo. E essa bandeira rubro-negra, como aliás a própria bandeira da Ucrânia, representa exatamente isso. Então essas pessoas que são homenageadas aqui estão sendo homenageadas por neonazistas. Neonazistas esses que não necessariamente estão vinculadas a um sentimento de cor da pele. Muita gente diz assim, porque fulano nem era branco e foi lutar lá. Olha, a Ucrânia tem muitos cidadãos, tem muitos representantes que são até muito mais escuros do que eu e que são considerados ucranianos. A questão aqui não é a cor da pele, a questão aqui é a ideologia, e hoje a ideologia neonazista ucraniana ela não necessariamente está vinculada a esse aspecto racial, a esse aspecto eugenista, como era o caso, por exemplo, dos nazistas clássicos da Alemanha. Ela está muito mais vinculada à ideia de um nacionalismo integral. O que é o nacionalismo integral? É um tipo de nacionalismo que rejeita todas as minorias nacionais, praticando inclusive atos de violência contra elas, como foi praticada, por exemplo, no leste da Ucrânia. No curso da chamada Ação Antiterrorista, a ATO. Quando você tinha bombardeios, por exemplo, de vilas civis, com morteiros, com granadas de RPG, com ataques de helicópteros e até mesmo ataques aéreos contra regiões civis em cidades como Lugansk, como aconteceu em 2014. Então, é exatamente isso que esses jovens, eles representam, esses jovens que você está vendo aí no vídeo. E é exatamente isso que representa também a unidade onde servia esse brasileiro, que é a Karpatskaya Sich. Karpatskaya Sich, ou seja, Sich dos Cárpatos. Sich, para quem não sabe, é uma espécie de academia militar cosaca. Lembrando que essas pessoas não têm nenhuma relação com os cossacos históricos, que inclusive lutaram pela Polônia, lutaram pela Rússia, né? Depois eles acabaram sendo assimilados pelo próprio Império Russo, juraram lealdade a Pedro o Grande, mas essas pessoas são
neonazistas que já foram denunciados em vários trabalhos, neonazistas que seguem as ideias de Dmitry Donskoy, de Stepan Bandera, de Roman Shухevich, de Yevhen Konovalets, neonazistas que se veem representados por colaboradores do nazismo. Neonazistas esses que hoje são sustentados pela OTAN. Neonazistas esses que cultuam, inclusive, doutrinas pagãs. Muitos deles se curvam diante de totens, diante de ídolos, melhor dizendo, como Perun, da mitologia eslava. São indivíduos que pregam o chamado orgulho branco, em muitos casos, não em todos, mas em muitos desses casos. São indivíduos que empurraram a Ucrânia para essa guerra. Servindo aqui de cachorrinhos do imperialismo dos Estados Unidos. Um país que já promoveu campanhas militares covardes contra países como por exemplo, a Nicarágua, contra o Panamá e contra vários outros. Só para vocês terem ideia, já teve países da América Central que foram invadidos pelo menos 11 vezes pelos Estados Unidos. Agora, o que os Estados Unidos perderam lá para poder invadir 11 vezes esses países? No caso da Rússia e da Ucrânia, você não pode comparar com esse tipo de situação. Por quê? Porque a Ucrânia é um país que sempre fez parte da Rússia, sempre fez parte do espaço de influência da Rússia. É um país que divide suas fronteiras, é um país que, inclusive, divide o mesmo povo. Todo ucraniano sabe russo. Os ucranianos que não falam russo fazem isso porque não querem. Eles fazem isso porque não querem, não é porque não sabem. Eles sabem russo, eles possuem o mesmo DNA dos russos. Com a diferença de que ali, a Ucrânia, você teve mais misturas, porque você teve os tártaros da Crimeia, outros povos que fizeram parte ali daquele espaço histórico que hoje compreende o que é conhecido por Ucrânia. Então, um brasileiro ir lutar na Ucrânia, ao lado de neonazistas, e ainda mais por um palhaço, que com certeza, depois que toda essa bagunça acabar, vai pegar sua aposentadoria e vai se mandar ou para Londres, ou talvez para Israel, considerando que ele é judeu. É um indivíduo que, ele enquanto judeu, devia ser um indivíduo que se demonstra preocupação com o seu povo. Só que ele não está demonstrando preocupação com o seu povo, ele está demonstrando preocupação com a OTAN. Ele está demonstrando preocupação com os interesses de um velho caquético que hoje não assina um papel se não tiver alguém ali segurando na mão dele. O Joe Biden, muitos devem ter assistido ao debate entre o Biden e o Trump, e aquilo ali é uma coisa que, para qualquer pessoa, independente de nacionalidade, independente de idade, aquilo ali causa vergonha alheia. O Partido Democrata dos Estados Unidos tinha que responder no Tribunal de Direitos Humanos, colocar um velho demente ali para ficar 2 horas em pé respondendo a coisas que ele sequer sabia o que dizer. É triste aquilo ali. É triste. Tentaram agora, recentemente, matar o opositor dele, o Donald Trump. Foi alegado que o atirador agiu sozinho, o que fica difícil de acreditar, dadas as circunstâncias, dado o momento em que isso acontece. E essas pessoas que hoje vão lá para a Ucrânia pegarem armas, estão lutando exatamente por isso aí, por um velho caquético, por um trapaceiro comediante, que depois, anotem o que eu estou dizendo, depois que isso acabar, ou ele se manda para Israel, ou ele se manda para Londres, como aliás adoram fazer os oligarcas, tanto da Rússia e da Ucrânia, que tem problemas com o governo. É o primeiro canto para onde eles vão, exatamente para Londres. Que sabem que lá estarão ao abrigo do regime britânico, que é quem, infelizmente, garante que esses grupos cheguem ao poder, que eles tenham a sua influência política, militar, dentre várias outras. Então esse jovem trocou a família dele por isso. Ele não trocou o Paraná pela Ucrânia. Porque os próprios ucranianos
paranaenses, eu já conversei inclusive com vários deles, né, são muitas vezes pessoas que, você pode até não concordar, mas muitos deles são pessoas que têm juízo, estão lá vivendo, estão aqui vivendo pacificamente no Brasil. É verdade que muitos deles sequer falam ucraniano, mas muitos deles são pessoas com juízo, sabem que isso aí não é uma guerra deles, sabem que isso aí não é uma guerra de brasileiro, ainda mais, né, para lutar defendendo os interesses de um palhaço corrupto. Você não vê o ucraniano entrando nessa palhaçada aí. Os ucranianos querem distância. Alguns podem até dizer, podem até verbalmente manifestar o seu apoio à Ucrânia. Talvez na pior das hipóteses mandem alguma ajuda financeira, mas dificilmente eles vão para lá. E estão de parabéns por isso. Que demonstram que tem algum juízo, tem uma cultura bonita. É muito melhor estar divulgando cultura ucraniana aqui, demonstrando danças, habilidades com alguma coisa, do que estar lutando ao lado de neonazistas. Neonazistas que lutam pelos interesses da OTAN, que lutam pelos interesses do imperialismo, que lutam pela bandeira colorida. Então, é vergonhoso o que fez esse brasileiro, teve um destino merecido, isso deve ser dito. Claro que fica, né, basicamente, é uma pena saber que agora vai ter uma mãe e uma irmã que não vai ter mais um homem na família. Infelizmente, a sociedade brasileira talvez tenha falhado em explicar para esse rapaz, em ensinar o que é certo e o que é errado. Eu, pelo menos, tenho a minha consciência tranquila nesse sentido. Por quê? Porque o meu canal está aqui já há mais de 10 anos dizendo, na Ucrânia, a Ucrânia hoje é um país governado por neonazistas. Aí apareceu depois o canal do Eduardo Lima. A mesma coisa. A Ucrânia, ela hoje está sendo governada, está sendo liderada por neonazistas. Aí chega depois o Arte da Guerra, o comandante Robson Farinas, não vale a pena lutar na Ucrânia, porque lá são neonazistas, são perdedores que estão lutando pelos interesses do Império. Quer dizer, aviso não faltou. Aviso não faltou. Informação também não faltou. Só que parece que tem cara que precisa primeiro perder a vida para depois entender o que está realmente acontecendo. E no caso dele ainda tem uma situação que marca, que é o fato de que ele esteve por um tempo considerável. Foram 2 anos, o que consideramos é um tempo realmente muito grande, é um tempo longo de serviço. Se nós considerarmos que ele estava recebendo a cada mês certinho ali os seus $2.000, isso aí dá para acumular uma baita de uma grana. Só que do que é que adianta você acumular toda essa grana para no final você perder a sua vida? Então, brasileiro precisa parar de ser trouxa. Precisa parar de ser trouxa porque essas pessoas que são recrutadas, que vão combater lá, são exatamente isso, são trouxas, são pessoas que estão sendo enganadas por recrutadores aqui no Brasil, que geralmente chegam com conversinha sobre moça sendo estuprada, sobre soldado russo estar lutando com pá, e aí vai para lá, perde a vida. O que foi que ele ganhou? Em breve será esquecido. Na melhor das hipóteses, ou pior talvez, vai aparecer nos livros de história que diversos mercenários estrangeiros foram lutar ao lado de neonazistas ucranianos por nada.